Aê! Tudo bom? Agora sim! Vamos lá, né? Vamos, estamos ao vivo, já temos aí umas 9 pessoas. Então a proposta aqui hoje é a gente falar um pouco sobre coronavírus aí numa série de vídeos que fazem parte do PET Interprofissionalidades, que é um programa do governo federal, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, do campus de Vitória da Conquista, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, professor Fabrício, que está aí comigo. Boa noite. Professor Fabrício é biólogo, é doutor em microbiologia, é especialista em vírus, em bactérias. Meu nome é Davi, eu sou médico, sou neurologista e tenho um doutorado em neuroimunologia. Bom, então, para a gente começar, eu queria que o Fabrício aí falasse um pouco aí sobre a história do coronavírus, né? O que é um coronavírus, né? Não é um vírus da gripe, qual é a diferença para a influenza? É um vírus que veio do animal? Como é que é essa história aí, Fabrício? Conta aí para a gente. Davi, eu acho que antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite de vocês para poder participar aqui ao vivo com você. Essa é a nossa função, né, enquanto docentes. Eu acho que é um dia muito importante para esse cenário que nós estamos vivendo. Por que que é importante? Nós, Brasil, registramos o pico de infectados e de mortos. Os Estados Unidos ultrapassam a Itália e a China no número de infectados, e a Itália aí registra mais de 8 mil mortes, né, relacionadas ao coronavírus. Então, assim, esses números acabam deixando a gente bem alerta, né, para o que a gente vai ver daqui para frente. A história do coronavírus ainda não é completamente conhecida, desse coronavírus em si. Mas a gente tem que lembrar que esse vírus ele faz parte de uma família, né, que tem diversos vírus. Então, nós temos diversos aí coronavírus na família que é chamada de coronaviridae. Alguns coronavírus são muito conhecidos, né? Então, eles são já conhecidos por essa questão de causar resfriados, de causar diarreia. Então, alguns não são uma novidade para a gente. No ano de 2002/2003, a gente começa a ver um cenário um pouco diferente em relação aos coronavírus. Então, surge o SARS, né, que seria aquele associado à síndrome respiratória aguda grave ou severa. E esse 2002, né? vírus, exatamente. E esse vírus, ele chama muito a atenção porque ele tem realmente uma virulência maior do que os outros coronavírus que a gente conhecia até esse momento. Então, ali o mundo já ficou muito em alerta. Em 2012, surge o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, também um vírus que apresentou uma taxa de virulência alta em comparação com os outros coronavírus. Então, assim, se a gente for olhar para a história, nós temos aí 2 coronavírus que têm uma importância realmente grande, né, do ponto de vista de ter um impacto maior que os outros. E aí, agora, em 2019, surge, né, que foi chamado de SARS-CoV-2, devido aí à sua, digamos que sua irmandade, seu grau de parentesco com aquele que causou a SARS lá em 2002, 2003. E aí surge esse vírus, né? E tudo que a gente sabe ainda sobre o SARS-CoV-2, que causa, né, a Covid-19, é que são coisas que a gente infere, né, em relação a essa família, né, e em relação às características gerais dos vírus.
Então, algumas coisas vêm por essa associação mesmo, né? Outras coisas são especulações. Então, assim, acredita-se que esse vírus que nós estamos vendo agora, que é um vírus novo, isso tem que ficar claro para as pessoas, ele é um vírus que infectava animais, então acredita-se que ele infectava animal como morcego, pangolim e até mesmo serpente, e que ele passa por um processo de mutação e começa a ter habilidade de infectar humanos. Então, acredita-se que a origem desse vírus vem daí, mas isso ainda precisa ser melhor compreendido, né? Mas uma coisa é fatos, né? Saiu um estudo aí recente falando, já provando através da análise molecular do vírus. Esse vírus já está sendo sequenciado em vários países do mundo, inclusive no Brasil, com uma velocidade recorde, mas já está claro que esse vírus não é um vírus criado em laboratório, como algumas pessoas especularam inicialmente. Quebrando o mito do bioterrorismo, né? Quebrando esse mito aí do bioterrorismo. Então, assim, aparentemente, eu vou precisar levantar aqui rapidinho, mas não se importem. Aparentemente, o que a gente vê que realmente, provavelmente, esse vírus infectava animais, passou, né, por um evento de mutação relevante, e aí, a partir desse momento, adquiriu essa habilidade de infectar seres humanos. Certo. O Fabrício aí falou em relação à estatística, né? Prestar atenção aí que a estatística virou aí os Estados Unidos passaram o número de casos aí, como o próprio Fabrício disse. Atualmente aqui, eu acompanho geralmente aqui o site do John Hopkins, né? Do Hospital John Hopkins. A gente está com 500 mil, né, de casos no mundo, né? 526.044, para ser mais exato. São 23.709 mortes. E 122 mil se recuperaram, né? Então, aqui liderando está os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está liderando acima da China e acima da Itália. Então, os Estados Unidos ele está no chamado aí pico epidemiológico, talvez, né? Falando aí, comparando em relação aos dados que a gente teve da China, né? Que já começou a notificar só casos estrangeiros, né? Só casos externos. Isso. O interessante disso tudo, né, é que aparentemente é um vírus muito hábil nessa capacidade de infectar, né? Então isso daí na verdade, se você for fazer uma análise da virologia em si, para um vírus é interessante que ele não seja tão patogênico, porque ele precisa do seu hospedeiro para poder replicar. Então, esse vírus tem essa característica, né? Ele, aparentemente, ele não tem, né, esse grau de patogenicidade que é tão grande. A gente precisa falar as coisas, né, de forma coerente. Isso. Principalmente assim, em relação aos outros coronavírus, né? Exatamente. Entretanto, ele tem um poder de infecção que é muito grande. Então, assim, acaba que as coisas elas vão se igualando por caminhos opostos, né? E é um vírus. Então, assim, o que nos preocupa é essa questão dessa capacidade que o vírus tem de alteração, né? Que a gente poderia falar aqui de mutação, de modificação genômica que seja relevante e que a gente possa aí ver um problema, talvez não nesse momento, mas futuro, a gente não sabe. O que se sabe até o momento é que ele não apresenta, né, aquele grau de mutação igual o vírus da gripe tem, que todo ano tem que fazer uma vacina nova. Enfim, isso ainda não foi observado, mas mais uma vez eu falo, os estudos são muito iniciais. Alguns estudos que estão sendo publicados, eles não podem, nesse momento, serem... que a gente olhe para esse estudo e fala assim, é uma verdade absoluta, a gente sabe que na ciência não funciona assim, precisa da contraprova, precisa, inclusive, também de outros estudos, de outras localidades, né? Então, assim... Sim.
a família do vírus é uma família muito conhecida por ter uma alta taxa de mutação, né? Mas a gente não sabe como esse vírus em si vai se comportar nessa história, né? Então, assim, ele já começa tendo algo aí que nos deixa preocupado, que é o poder de infecção que a gente está vendo que é alto, é muito alto, né? E, obviamente, né, Davi, que você, como médico, vai saber falar mais disso do que eu. Acredita-se que não é o Brasil, isso não é uma característica nossa, acredita-se que é uma subnotificação mundial. Né? Isso, isso. Assim, o que coloca também essas taxas de mortalidade, isso um pouco elevadas em relação àquilo que realmente seria visto se, por exemplo, nós tivéssemos testado toda a população e tivéssemos nas mãos com um número mais real. Correto. Isso aí que o Fabrício está falando, em países como o nosso, a gente não está testando todo mundo, né? Então, inicialmente, a gente começou a testar os casos que tinham sintomas e uma epidemiologia positiva, e atualmente, como o contágio ele já é comunitário, a gente só testa os casos hospitalares mais graves, né? Outros países adotaram outras estratégias. Então, a gente tem um caso aí da Coreia do Sul, né, que testou Exato. boa parte da população e teve uma curva epidemiológica melhor do que a da China, melhor do que a da Itália. A gente tem aí esse número de notificações dos Estados Unidos, então é um país que tem muito recurso. E aí, depois eu queria que você falasse um pouco desses métodos aí, porque o teste que a gente faz para PCR. diagnosticar o COVID é o PCR, né, o RT-PCR, o chamado Isso. RT-PCR, através de coleta aí do suave nasal e dos primers do vírus pelo método de PCR. Eu cheguei a ler que tem métodos de ELISA, também para IgG e IgM, que são menos utilizados, que só servem para saber o contato com a infecção, né? E o teste rápido, que aparentemente vem chegando aí, né? Para a gente, pelo menos, ter uma triagem, uma ideia do que está acontecendo. Isso, porque assim, o que acontece no caso grave, por exemplo, quando a gente pega um caso de UTI, suponhamos, aquele leque diagnóstico ele vai ser imenso. Então, aquele paciente especificamente, ele pode ter suspeita de coronavírus, mas aquilo pode ser uma gripe por H1N1, aquilo pode ser uma pneumonia bacteriana complicada, aquilo pode ser consequência de uma doença pulmonar grave. Então, aí o leque diagnóstico ele é amplo quando o paciente específico chega num serviço de saúde. Então, a utilidade do teste rápido aí, com certeza, Vamos falar um pouquinho. Estreitar, né? Vamos falar aqui um pouquinho disso que você falou dos testes. Surgiu uma pergunta importante aqui. Poliana perguntando qual a possibilidade desses testes serem realizados aqui em Conquista. Isso. É realmente um teste chamado de RT-PCR em tempo real, porque trata-se de um vírus de RNA, né? Então, assim, quando nós temos um vírus de RNA, a gente faz uma reação, né, que é capaz de mensurar isso daí, mas antes faz uma transformação desse RNA em um DNA complementar e a reação aí ela segue o seu fluxo. Essa é a reação que está sendo feita de coleta de SWAB. É muito parecido quando a gente teve, se eu não me engano, H1N1, né? A forma, se eu não me engano, é muito, muito próxima. Então, é uma reação feita em laboratório, num laboratório que tem que ter uma máquina em específico, que é essa máquina de PCR em tempo real, e em um laboratório que tem que estar preparado para trabalhar com esse tipo de amostra, né? Porque é uma amostra ali, no caso de um paciente que é positivo, que vai estar lotada de vírus. Então, nós temos, né, que ter uma boa infraestrutura, temos que ter essa máquina e, obviamente, que temos que ter os reagentes para fazer esse diagnóstico, que não são baratos, são reagentes caros. Isso tudo, né, transforma a situação numa situação um pouco mais complexa. E, obviamente, que temos que ter ainda
a mão de obra especializada, né, para trabalhar com esse tipo de reação. Mas, enfim, é uma reação que para quem, né, já está acostumado e tudo, é uma reação tranquila de ser feita, mas não é uma reação simples, né? Não é algo que a gente faz assim da noite para o dia com uma facilidade tão grande. Em relação à pergunta de Poliana, eu acho essa pergunta importante no sentido assim, é uma coisa muito irrisória ainda. Eu não vou pedir para que ninguém crie expectativa em relação a isso. Nós conseguimos, sim, se adequarmos, fazer essas reações aqui em Vitória da Conquista. Se a gente parar para ver do ponto de vista da UFBA, né, nós temos uma máquina de PCR em tempo real. Entretanto, a máquina que nós temos aqui, ela exige kits que são diferentes daqueles que estão sendo usados, né, em vários lugares. Mas existem, sim, kits que podem ser usados aqui. Inclusive, a UFBA dispõe de um PCR em tempo real e, obviamente, que se nós tivermos estrutura e logística para fazer essas reações, nós iremos fazer. Né? Nós estamos em contato com as pessoas estão em contato com a gente nessa tentativa de ver uma possibilidade de que isso aconteça aqui. Mas é tudo ainda uma conversa, né? E, obviamente, que caso isso aconteça, a gente só vai fazer se nós tivermos realmente certeza de que nós estamos fazendo uma reação que vai fornecer um confiável, resultado, né? Correto e confiável. Sensível e específica, né? Exatamente. Assim? E mais do que isso, que a equipe que trabalhará com isso não estará aí diante, né, de um risco alto. Então, assim, isso, obviamente, que a gente sabia que isso ia ser requerido da gente, isso partiu, inclusive, do próprio governo, né, pedindo esse auxílio nas universidades para que a gente possa ajudá-los. E essa é a nossa função. Então, se a gente tiver condições, se isso for liberado, sim, nós poderemos fazer esses testes aqui em parceria, né, obviamente, com o Sistema Único de Saúde, em parceria com a Secretaria aqui, né, de Vitória da Conquista. E seria realmente importante a gente conseguir fazer isso aqui, né, Davi? À medida que Vitória da Conquista também drena a região como um todo. Lembrando que o PCR aí, comercialmente, como o Fabrício falou, é um teste caro, né? É um teste que ele está variando aí de R$400 a R$600 nos laboratórios que fazem particular, privados, né? Laboratórios privados. Então, é um custo muito alto que envolve aí reagentes, os pares de bases que tem, a própria equipamento, a ataque polimerase. Que tudo. Os reagentes são reagentes caros, né? O próprio equipamento que se usa é um equipamento caro, que, no nosso caso, foi conseguido por pesquisadores da casa com dinheiro público. Né? Isso também tem que ficar muito claro. Por isso que, caso seja factível, nós faremos, né, isso aqui. Assim como quando surgiu, eu escrevi para o LACEN em Salvador, me disponibilizando aí para Salvador e ajudá-los nas reações lá, porque eu tenho experiência em fazer PCR em tempo real, eu trabalho com vírus de RNA, então eu sei o quão complexo é trabalhar com esse tipo de vírus. RNA é uma molécula instável, uma molécula complexa de se trabalhar, então eu ofereci para eles ir para lá e ajudá-los. Só que existe essa possibilidade de tentar desafogar os grandes centros, né, que estão lotados de exame para serem feitos, para que a gente possa fazer em outros centros. Então, caso a gente consiga, mais uma vez falo que isso depende de muitos fatores, poderemos, sim, dentro do possível, fazer algum teste aqui em Vitória da Conquista. Agora, o teste rápido, com certeza, eu acho que vamos todos aí para a luta, né? Para poder fazer e a gente ter números que são mais confiáveis, mais assertivos
e para que a gente possa realmente chegar, né, numa conclusão de que o que realmente nós estamos vendo, né? Lembrando aí que essa questão da subnotificação talvez esteja atingindo nossa região, a gente ainda não tem nenhum caso oficial notificado, né? São 59 pessoas aguardando resultados de exames, alguns casos já foram descartados, mas é conhecido aí que cidades próximas como Brumado, Itabuna e Jequié já teve casos E oficialmente Léo, notificados. se eu não me engano, eu recebi agora, notifico o seu segundo caso. Assim, óbvio que nós temos que ser otimistas, óbvio, mas esse otimismo não pode fazer com que a gente tire a nossa vigilância, mas não vai ser uma surpresa para a gente, né, Davi, caso a gente notifique, porque é uma pandemia. Sim. Né? Então, assim, o que as pessoas de Vitória da Conquista precisam entender nesse momento é que pode ser, sim, que esse vírus já esteja circulando entre a gente. Nós não temos ainda notificação, mas pode ser que ele, sim, já esteja entre a gente. E que, caso a gente venha notificar isso, não vai ser o fim do mundo, né? Correto. A gente tem que ter esse bom senso, né? De ver. Vitória da Conquista é uma cidade grande, é uma cidade referência aqui para a nossa região. Ela drena vários casos, né? Ou seja, vocês, como médico, atendem a região. A gente fala Vitória da Conquista, mas nós estamos falando de uma grande região, não é isso? A gente fala em 2 Pegando até algumas milhões de cidades de Minas habitantes. Gerais. Isso, norte de Minas. A gente fala em 2 milhões. Isso. E mais do que isso, nós somos uma cidade que tem um aeroporto que Sim. funciona bastante. Ou seja, nós temos sim a chance de ter o vírus circulando entre a gente. Não temos ainda uma notificação, mas essa chance é real, principalmente por se tratar de um cenário pandêmico, né? Então, assim, inclusive, eu não acho que nós temos que esperar esse caso aparecer para que a gente seja vigilante e para que a gente, né, tome aí os cuidados que são necessários. Surgiu uma pergunta aqui, Fabrício, em relação à proximidade do outono e do inverno. Então, esses vírus têm maior possibilidade de circulação no outono e no inverno? Existe uma tendência a aqui nós aumentar? vamos falar de coisas importantes, né? Nós vamos falar dessa questão de como que a gente pega essa infecção. Então, se eu tossir e se eu espirrar muito próximo a uma pessoa, essa chance aí é real. Isso é para qualquer vírus com essa característica, né, Davi? É um vírus que tem uma ataxia muito grande pelo, né, o sistema respiratório, ou seja, ele gosta ali do ambiente do nosso sistema respiratório, então a gente tem que ficar de olho nisso. O que a gente começa a ver em relação ao coronavírus? Que aparentemente ele vai seguir a característica de alguns outros vírus, e nisso nós temos que estar atentos, que é essa questão de sobreviver por horas, mas até mesmo por dias em superfícies. Isso. Então, se a gente espirra em cima de uma superfície, esse vírus ele tem a chance de ficar ali viável por um tempo. Isso a gente fala baseado nas características dos vírus da família e baseados nas características dos vírus. Aparentemente, ele vai permanecer viável ali. O que depende dessa viabilidade? Depende de condições do ambiente, como, por exemplo, umidade e temperatura, né? Então, isso também é extremamente importante em relação a esse vírus. E nós estamos, né, vivendo aqui um momento onde a gente começa a entrar no inverno e onde essa situação toda ela pode ser agravada, sim. Aumentam-se as queixas, né? Isso daí é fato, relacionadas ao sistema respiratório, mas também a gente viu que esse vírus ele está tendo um sucesso
em países onde a temperatura está baixa nesse momento, né? Isso, comparação Então, aí do norte com o sul da Itália, né? exatamente. Nós precisamos, assim, tomar cuidado em relação a isso, porque se, por exemplo, realmente for falado que esse vírus ele tem a sua... ele se prolonga numa superfície por causa da temperatura baixa, nós estamos entrando aí numa época que é problemática. Então, assim, isso ainda precisa de análise, como eu falei anteriormente, mas realmente essa época nos deixa um pouco mais preocupados, principalmente porque ele atingiu sucesso em regiões do mundo onde estava, onde, né, estava no inverno, se eu não me engano, ou saindo do inverno, mas não sei, mas só sei que as temperaturas estavam baixas. Aí, pessoal, fica a dica, hein? Quando for espirrar, cobrir, né, a região da boca e do nariz, né? De preferência usar lenços descartáveis e descartar o lenço depois que espirrar ou tossir, né? Então essa E aí é outra a dica coisa, né, importante. Davi, tem toda essa histeria em relação ao álcool gel, que é extremamente potente, mas Sim, que deve ser usado mais nas nossas mãos, esse tipo de coisa, né? Mas a sim. gente não pode esquecer que uma água sanitária tem efeito e que outros desinfetantes podem ter efeito sobre as superfícies. E até Então, a assim, água e sabão sobre as mãos, né? Água e água e sabão sobre as sabão, mãos. antes de mais nada, antes do próprio álcool, a água e o sabão, né? É um vírus envelopado, então o sabão tem uma função importantíssima na história em relação ao vírus. E, obviamente, que posteriormente a isso, o álcool 70 nas nossas mãos, no formato de álcool gel, mas se não for no formato de álcool gel também não tem problema, né? é, é importante, mas para a superfície, gente, não é só isso que vale. Então, os desinfetantes à base de cloro, a própria água sanitária aí que nós conhecemos tanto, se eu não me engano, a receita para água sanitária são 4 colheres de sopa para 1 litro de água e pode passar aí na superfície, ou seja, não é porque acabou o álcool gel que as pessoas têm que ficar histéricas, não. Existem outras formas. E guarda o álcool gel para passar na mão, guarda o álcool gel para passar em coisas no controle ali da televisão, nesse tipo de coisa, mas nas nossas superfícies, chão, mesa e tudo, a gente pode usar outras coisas, né? A gente pode usar desinfetante, a gente pode e deve usar água sanitária. Então, assim, isso é importante que as pessoas saibam. Álcool gel esse que a gente já não acha mais em Não farmácias, nem em acha? lojas, nem em supermercados, assim como máscaras, né? Então veja aí o Isso. pessoal utilizando máscara de maneira equivocada, ou seja, a máscara ela está indicada para quem está doente, né? A máscara para você não transmitir aquelas gotículas no ar, né? Não espalhar aquelas gotículas no ar. Não é para todo E mundo aí, usar e aí máscara. você pensa, se tem uma pessoa que tem a sintomatologia, ela não vai usar, porque as pessoas que estão saudáveis e, enfim, estão ali Justamente. usando. Quem está doente está dentro de casa, né? Está isolado dentro de casa. Exatamente, exatamente. A gente espera isso, né, das pessoas nesse Sim, momento. o isolamento social. Falar uma coisinha importante aqui para vocês, né? Falar da nossa universidade, Davi também é professor de lá. Nós estamos com um plano de produzir cerca de 600 litros, se eu não me engano, de álcool De gel. álcool gel. O pessoal da farmácia, professor Anderson, professor Juliano e professora Angélica, do nosso corpo docente. Eu sei citar esses porque são os que eu estou acompanhando de perto, né? Aqui no Instituto, já começaram a trabalhar e já estão aí nos enchendo de orgulho, começando com essa produção de álcool gel, que vai ser destinada, a meu ver, para aquilo que precisa mais, né, nesse momento. Vou passar aqui a falar aqui de alguns estudos chineses, obviamente, aqui, que é o que a gente tem mais na literatura, para informar um pouco vocês aí o comportamento da doença, né? Então, a gente tem uma série aí grande na China, de mais de 3 mil pacientes. Olha o período de incubação que ele fala, ó, 2 a 7 dias, mediana de 4 dias. Ou seja, a pessoa ali ela carrega o vírus,
3, 4 dias para depois manifestar sintomas, né? E aí passa um período sintomático que pode levar até 14 dias, né? Então, nesses 14 dias ela pode estar espalhando o vírus, na verdade, né? Que foi aquele alvo de briga no início, né? Esse número de dias aí foi alvo aí de intensa discussão, mas aparentemente o que tudo indica é isso mesmo, né, Davi? Sim. Selecionei um outro aqui, ó. Assintomáticos e apresentação leves vão ser 81%, ou seja, então é aquele fato de que a maioria das pessoas vão ter sintomas leves ou não vão ter sintomas. Isso aí é fato, 81%. Porém, a doença grave, com febre, com falta de ar, com desoxigenação, vai aparecer em 14% das pessoas. A doença crítica vai aparecer em 5% das pessoas, aqueles que vão ter choque, vão precisar de tubo, vão precisar de UTI. E a mortalidade vai girar em mais ou menos 2,5% e 3,5%, aí depende muito da região. E o E impacto depende também do número de casos notificados, né? Assim, depende do número de casos notificados. Isso e aí é esse a número, questão na da notificação. verdade, ele pode ser um pouco menor, né, do que esse, se a gente realmente testasse em massa, por exemplo. E a população de risco são os pacientes idosos e com comorbidades, ou seja, aqueles pacientes que devem ter alguma alteração no sistema imunológico, provavelmente, né? Falar de imunologia, colocar dois imunologistas falando sobre imunologia, se não parar a gente não termina aqui hoje. Vai. Isso realmente eu acho que é uma. é, Tem uma pergunta aqui, só para a gente responder, talvez antes, Davi, Eu tô que é vendo. escuta os jornais noticiando a cura. Essa cura é a Hum, total eliminação do vírus do organismo? uhum. O que Olha, acontece aí o critério de cura que eles utilizam é a negativação do SWAB, do PCR, do teste do PCR, no paciente que, aí no caso, ele teria que refazer, né? O cara faz na entrada, isso, faz durante o curso da doença e faz 14 dias depois, geralmente, e o PCR ele dá negativo, né? E isso. aí eles consideram isso como critério de cura, entre É, aspas, né? Porque a marca você vai sorológica, né? Ela vai continuar. baixando a carga viral até essa carga viral ficar nula, Detectar, né? Não né? detectar, né? Só uma coisa que é importante, caso esse vírus só fique no sistema respiratório, né? Porque Sim, assim, isso. nós Ele tem pode ser algumas eliminado pelas pessoas fezes, falando né? isso, coisas assim, nossa, a pessoa reinfectou. Será que ela realmente se reinfectou? Será que esse vírus estava ali em um outro local? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem uma descrição também de eliminação por fezes, né? Que pode acontecer Isso, também. isso. Esses coronavírus, né? Tem receptores intestinais, receptores de trato respiratório, né? Uma outra coisa também é a presença. Teve um trabalho aí que já viu a presença dele no líquor. Então, assim, Sim. a gente fica ali, né, ainda tentando entender a dinâmica desse vírus no nosso corpo. E em relação a essa questão Idosos, né? imunológica, né, Davi, não é uma surpresa para a gente que seja um problema na população idosa e nos imunocomprometidos. Talvez a surpresa aí venha das crianças, né? Mas na população idosa e nas populações com doenças crônicas, isso não é uma novidade. O professor Fabrício falou aí de crianças, porque as crianças geralmente têm um sistema imunológico imaturo, né? Então, isso aí Isso, realmente é isso. é um desafio, né? Em relação aí a sintomas clínicos, as apresentações mais comuns aqui, eu peguei outro estudo. Febre é o mais marcante, disparado 99%, fadiga 70%, tosse seca 60%. Então, essa é a tríade. Diferente de uma gripe, o coronavírus não dá muitos sintomas respiratórios com secreção, né? Com achados
de rinofaringe com muita secreção. Eles dão mais tosse seca e mais febre. Mortalidade é maior nos idosos, a gente já falou aqui. E tem essa forma grave que é a síndrome respiratória aguda, né? Que o pessoal fala aí da imunologia, uma tempestade de citocinas, né? Ou seja, é uma forma de que o pulmão reage, o sistema imunológico reage de uma forma exagerada, inflamatória, e o alvéolo acaba por se preencher com secreções, né? Com exudato, ou com transudato. O Davi, só responder essa pergunta antes que ela passa. A PCR que nós falamos anteriormente não é a proteína C reativa, não. É um método molecular. É o que a gente avalia realmente o material genético do vírus, se tem a presença do material genético do vírus. Agora, a PCR, como método de laboratório, a proteína C reativa, ela realmente está elevada, mas está associada mais com critérios de gravidade. Então, os achados de hemograma, eles variam muito. Pode haver leucocitose ou leucopenia, mas o mais comum é ver linfopenia, como na maioria das infecções virais. Pode ter elevação de LDH, de ferritina, que são marcadores inflamatórios, de enzimas hepáticas, que às vezes tem essa hepatite transinfecciosa ou transviral, também muito comum nas síndromes virais. E o PCR aí, no caso, não o método de cadeia da polimerase, mas a proteína C reativa, a procalcitonina, o D-dímer, estão elevados em formas mais graves. Né? São marcadores de inflamação. A gente está tentando correr da imunologia, mas eu acho que não vai ter jeito, não. Vamos lá. Gente, quando a gente fala das crianças, nós estamos falando de uma faixa etária que não tem um sistema imunológico ainda desenvolvido. Está em processo de desenvolvimento. Por isso, geralmente, criança é um grupo de risco quando a gente tem doenças infecciosas sendo disseminadas. Em relação aos idosos, nós temos que falar uma coisa muito, muito importante e que talvez seja por aí um entendimento de por que é tão grave nessa faixa etária. O idoso, ele realmente passa por um processo chamado de imunossenescência, que é essa baixa de sua imunidade, principalmente relacionada aos linfócitos, né, que são tão importantes aí nesse combate aos processos infecciosos. Então, assim, o idoso tem uma baixa da imunidade, da sua qualidade de resposta. Entretanto, o idoso faz um outro fenômeno, né, Davi, que é muito importante, que seria o inflamade, que seria, assim, uma inflamação mais ali de células relacionadas à imunidade inata e que não resolvem o problema completamente. Ou seja, você aumenta os parâmetros inflamatórios, só que você não consegue solucionar. Até porque se a gente for parar para pensar do ponto de vista dos neutrófilos e até mesmo dos macrófagos, das células natural killers, elas podem apresentar função diminuída nos idosos. Elas podem estar numericamente normal ali, mas a função estar ali é um pouco comprometida. Então, você tem uma chuva de citocinas, né? Você tem um intenso processo inflamatório, mas que não resolve o problema. Olha essas duas aí, ó. Pacientes recuperados adquirem imunidade e vírus do coronavírus já sofreu a mutação, como já dizem alguns sites, mutação de pessoa para pessoa, né? Essa questão, eu acho que de adquirir imunidade ainda é cedo para a gente falar sobre ela, porque aparentemente existem alguns casos de reinfecção que não se sabe se realmente é um processo de reinfecção. Então, acho que isso vai ter que ser avaliado mais a longo prazo, né? O vírus, provavelmente esse coronavírus, ele sofreu uma mutação ao sair do animal e ir para os seres humanos, né? Mas essa questão também de que está sofrendo mutação, eu acho que ainda é precipitado, né? Os sequenciamentos estão ficando prontos agora para a gente saber. Agora, sim, uma mutação aqui, outra ali, que talvez não tenha relevância, provavelmente já aconteceu.
Isso já aconteceu. Mas a gente fala, a gente tem que tomar conta das mutações que são realmente relevantes e que poderiam mudar, né, a cinética aí da coisa. E esse tipo de mutação, eu acho, até onde eu acompanhei, ainda não é relatada. Né? Então, assim, igual aquela mutação do vírus da gripe, que nós temos que tomar vacina toda semana, porque o vírus está mudando o tempo inteiro. Esse tipo de mutação ainda não está descrita para esse vírus, não, até onde eu estou acompanhando. Isso aí, eu li um estudo recente que ele faz essa análise filogenética, né, de vários SARS-CoV-2, que são o grupo, né? Tem diferentes tipos que eles designam como tipo L ou tipo S, que o tipo L é mais comum do que o Isso, tipo S, mas a doença é a mesma, né? Assim, isso. não tem grande variação de patogenicidade, né? Não tem. Isso. Muito dentro do padrão do que se espera para um vírus, né? Sim. Porque vírus é isso daí. Beleza. E foi o que outra pergunta? Eu já me perdi aqui. Já deu uma Tem- sala de aula? Já temos 50 pessoas. É uma sala de aula isso aqui. Agradecer a todo Tratamento, mundo que está assistindo a gente. é, tratamento Teve uma que. pergunta, Davi, ali que a gente não respondeu. Eu não sei a resposta para essa pergunta. Talvez você saiba, mas eu acho que não. Mas se tem sequelas decorrentes do processo infeccioso, se deixa alguma Ah, sim. sequela. Sim. Ó, tem sequelas só se o processo for grave, naquela porcentagem de 5% que desenvolve a síndrome da angústia respiratória, aquele paciente que vai para a UTI e tal. Aquele paciente que tem inflamação grave no pulmão, ele geralmente tem uma sequela de fibrose pulmonar, né? Ótimo. Às vezes com repercussão, às vezes não, mas em geral, vamos dizer assim, em geral não tem sequela. A maioria das infecções, 90% ou 95% vão seguir um curso benigno sem sequela. Agora, quem tiver doença respiratória, Aí provavelmente sim. vai ter algum tipo de fibrose pulmonar, né? Vai ter algum tipo de sequela. Esse processo, É, decorrente, inclusive, desse próprio processo inflamatório que nós falamos sim. anteriormente, né? Essa inflamação muito exacerbada que pode ser observada. Aí quem lê o livro lá de patologia vai saber, né, do processo de inflamação e do processo de recuperação também, né? O processo Isso, de isso, fibrina, etc. isso. Tem mais um tópico aqui para a gente falar, para a gente também não se delongar muito na nossa primeira live do PET. Vão ter outras aí, né? Eu espero que o pessoal esteja bem antenado aí. Vão ter lives, diversos temas aí, temas de psicologia, temas de nutrição, orientações nutricionais, orientações de higiene. Mas muita gente pergunta aqui essa questão do tratamento, né? Tratamento, Oh, infelizmente, meu assim, Deus! não tem um tratamento que tenha uma evidência científica forte. Então, a maioria das medicações testadas, elas ainda estão em nível experimental, ou experimental in vitro, né, em pesquisa de laboratório, ou Isso. experimental em animais em alguns casos. Existe uma medicação chamada Remdesivir, que foi utilizada com ebola, que ela tem efeito sobre o coronavírus, mas é em estudo in vitro. A hidroxicloroquina, que é uma medicação antimalárica para malária, que o pessoal andou naquele alarde, esgotando as farmácias todas e etc., também não foi comprovado o efeito clínico, né? Ela só tem um efeito in vitro também contra a replicação do vírus. E em alguns relatos de casos anedóticos, que a gente chama, foi utilizado em pacientes muito graves na UTI com variadas apresentações e com variados desfechos também. Hoje eu Geralmente estava utilizado. lendo que o uso dos antirretrovirais, né, que tratam HIV, também não tiveram resultados Não satisfatórios na tiveram. Esses China. aí, isso. Esse aí não tiveram. Eles fizeram aqui, ó, foi lopinavir com ritonavir, que são antirretrovirais utilizados no HIV. Eles Isso, fizeram aí, o desfecho desse estudo foi mortalidade, 28 dias e isso. melhora clínica, 200 pacientes. Não houve desfecho
positivo para o grupo que usou antirretroviral. E tem também alguns anticorpos aqui monoclonais, tem o tocilizumab, né, contra IL-6. Aqui tem um monoclonal contra IL-6. Interferon, o uso tem de interferon também, interferon beta. Hoje eu fui ver lá no Clinical Trials, tem cerca de 100 trials inscritos, tanto para vacinas quanto para tratamento, mas nenhum ainda tem um resultado significante do ponto de vista clínico, né? Alguém perguntou alguma coisa aí, ó. Teve uma pergunta anterior, o tempo de duração dos sintomas. Ah, sim. Os sintomas, eles podem durar, eles geralmente iniciam ali por volta do 5º dia, e eles podem durar até 14 dias na pessoa que tem a forma leve. Na pessoa que tem a forma mais grave, eles duram mais. Aí a gente pode estar falando de 3 semanas, um mês e pouco. Né? Relação dele com os grupos sanguíneos, eu não vi nenhum trabalho que faça que tenha falado. Eu cheguei a ver um trabalho da Itália, mas assim, tudo que eu vejo em medicina, assim, os caras tentam fazer alguma relação com o grupo sanguíneo, né? Essa associação, do ponto de vista estatístico, às vezes, pode ser significante. Mas do ponto de vista prático ou clínico, não tem muita relação, não. Existia um estudo na Itália que fez uma relação limítrofe de estatística também com pouca população, assim, um estudo fraco do ponto de vista de estudo mesmo, com o tipo A sanguíneo, né? Que o tipo A teria um pior desfecho, mas isso aí não foi replicado, não. Isso aí não foi replicado. Que é uma coisa que nós estamos observando em relação aos estudos que estão sendo publicados. Não é uma crítica a esses estudos, eu acho que tudo que está sendo observado tem que ser publicado, sim, para que a gente consiga aí ter uma referência em relação a esse vírus. Mas os estudos, eles são iniciais, eles são irrisórios, muitas vezes assim, com uma quantidade pequena de parâmetros, de pessoas, de tudo que está sendo avaliado. Então, assim, essas verdades, elas não vão se permanecer como verdades absolutas. Outra coisa, esses estudos todos, eles vão ter um viés de população, porque a população que está sendo testada, identificada, é a população mais grave. Então, aí vai ter... A mesma coisa dos estudos que falaram do uso de antihipertensivo e esse tipo de coisa ali, né? Que já tinha esse viés da faixa etária avaliada. O de antihipertensivo, lembrar aí que quem for hipertenso, por favor, não deixar de usar o inibidor da enzima de conversão de angiotensina. Então, porque isso aí pode ser pior. Exatamente. Não fizeram essa relação aí, mas não tem significância clínica. E eu achei engraçado que foi uma relação de um estudo que nem experimental era, né? Ele era muito uma coisa muito baseada em opinião, enfim. Mas, óbvio, serve para a gente ficar atento, mas, enfim. Estão perguntando aqui de novo do antimalárico lá, falando que 4 pacientes tiveram alta devido ao uso. Eu acho que nesse momento não pode ser atribuído a isso, né, Davi? Por não ter essa comprovação científica. Não tem essa comprovação científica, aí são 5 pacientes, né? Então é difícil atribuir um desfecho positivo. Pode ser que eles tivessem alta sem o antimalárico, né? Então, exatamente, é isso que a gente quer dizer, né? Não tem aí um grupo controle, não dá para a gente ainda atribuir isso à medicação, né? Eu acho assim que nós vimos hoje algumas notícias falando que 1.000 pessoas já serão testadas, né, em relação a isso. Nos Estados Unidos também o teste já está em andamento, né? Eu não sei nem qual tipo de estudo que isso vai ser classificado, né? Assim, a gente vai ver depois, né? Mas é em teste ainda, isso demanda tempo, não vai ser da noite para o dia. Essa análise também demanda tempo, né? A gente pode aí colocar em torno de até 2 meses, eu acho, para a gente ter uma posição em relação a isso. O que acontece em termos de medicação, às vezes o médico ele
tem a opção, ou toma a opção, a decisão de usar a medicação off-label, ou fora de bula, como a gente fala, né? Isso, Mas isso. aí não tem nenhum embasamento científico, tanto ele como o paciente tem que estar ciente disso, que aquilo ali é uma medida não baseada em evidência, né? Até porque, falando aí hidroxicloroquina, um antimalárico, ele tem efeitos colaterais, né? Tem efeitos colaterais na retina, ele prolonga o intervalo QT, né? Ele causa arritmias cardíacas, o sujeito pode morrer de uma parada cardíaca por estar usando cloroquina em alta dose, porque prolongou o intervalo QT, ele faz ali uma arritmia e morre também. Então, não é uma medicação isenta de risco, né? Isso aí tem que estar bem claro. Tem, e assim, eu acho que essa questão, nós estamos realmente nessa busca, nessa tentativa, mas a gente precisa ter, né, uma parcimônia maior no uso disso, porque não pode-se considerar que não tem base se já existe o estudo do grupo francês, pode sim, porque é um N muito limitado, Aquele estudo e N é cheio limitado. de falhas. O estudo francês. Não é só essa falha, a falha do estudo, né? Tem outras falhas também, mas pode sim, até porque isso ainda não está sendo replicado em outros Isso. países dessa forma, E tem a né? falta Então, do grupo, a falta do grupo controle também, né? Do grupo placebo é muito comum aí nesses estudos também. isso. Possibilidade de pessoa com doença crônica, por exemplo, a asma ser assintomática, sim, aí depende do tipo de asma, inclusive, se é asma leve, moderada ou grave. É claro que a pessoa com asma ela vai ter uma predisposição maior a desenvolver sintomas, mas pode ser assintomática. A mesma questão do idoso. Tem idoso aí que assintomático, né? Tem idoso que não vai desenvolver doença. Isso aí parte E- da reserva, é. né? Como dizem os geriatras, de cada um. Uma outra coisa relacionada ao estudo francês também é que muitas coisas não ficam claras no estudo. Inclusive, o protocolo de tratamento dos pacientes fica um pouco ali obscura, no caso desse estudo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, falando que, óbvio que a gente quer que o remédio seja efetivo. Claro, claro. O que a gente está É. deixando claro é que ainda não tem uma evidência nem epidemiológica, nem uma plausibilidade biológica estabelecida. Eu acho que isso é que é importante. Como é? Surgiu outra pergunta aí. Se Consequências existe. cardiovasculares já comprovadas. Tem descrito, assim, comprovação sólida de causa-consequência, não. Mas porque são pacientes críticos, eles geralmente eles têm alterações em vários órgãos e sistemas, né? Se ele entrar nessa questão mais grave, que é a SARA ou a sepse, né? Que é uma inflamação disseminada, ele vai ter acometimento de outros órgãos e sistemas. Então, vai ter complicações cardiovasculares. Diretamente relacionadas ao vírus, eu não vi nada, assim, que o vírus seja trópico para miocardite. Eu vi alguma coisa de miocardite, de poder causar uma miocardite leve. E aí, Isso, alguns isso. estudos falam que alguns pacientes tiveram aumento de enzimas cardíacas como troponina. Só que o que acontece é que um paciente grave, ele com um quadro de sepse grave, vamos dizer assim, ele tem alterações em órgãos e sistemas e isso aí pode confundir, né? Mas tem descrito aí que tem miocardite pelo vírus e que tem aumento de troponina. Davi, essa pergunta mais complexa, eu estava com muito medo dessa pergunta sair, mas vou tentar responder da forma que eu penso. O isolamento, caso a população volte para as ruas. Tem muita coisa, né, por detrás disso, inclusive uma questão política importante, enfim. Desde já eu me declaro nesse grupo como uma pessoa apartidária e como uma pessoa que não tem essa questão desse negócio de defender um partido em detrimento do outro.
eu defendo o que eu julgo correto, o que eu julgo errado. Esse sou eu, né? Eu escolhi ser assim, eu gosto de ser assim. Então, assim, o que eu falar aqui não é uma coisa que eu quero que as pessoas levem para outra questão. Não é isso. A questão do isolamento, ela é importante porque ela interfere nessa curva que nós estamos tanto falando dela, né? A questão de voltar para as ruas, eu, Fabrício, ainda tenho uma opinião muito contra essa medida nesse momento, onde nós estamos começando a ver como a coisa está se portando aqui no Brasil. Então, eu me questiono se esse é o momento disso acontecer ou se a gente deveria esperar um pouco mais e observar um pouco mais o que vai acontecer no país. Não sou alheio ao que isso vai trazer para a economia. Eu sei que isso vai ter um impacto, mas também tenho uma opinião muito formada que a crise econômica não é só desencadeada pelo coronavírus. O mundo já vinha à beira dessa crise econômica já há algum tempo. Essa é a minha opinião, Fabrício, enquanto pessoa. A minha opinião enquanto microbiologista, quanto imunologista, ela é uma opinião muito que olha a questão da vida. Então, na minha opinião, eu sou a favor de preservar vidas nesse momento e em todos os momentos. E eu acho que as pessoas que entendem de economia e tudo, elas vão ter uma opinião mais voltada para esse meio. O que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é um diálogo civilizado, um diálogo de pessoas que têm educação, que foram educadas para conversar e para chegar aí num denominador comum que seja bom para todas as pessoas e para todas as áreas. A gente sabe do impacto que o coronavírus vai ter socialmente, economicamente. Eu, enquanto cientista, eu não estou afastando isso. Muito pelo contrário. Mas eu fui formado para defender vida. Então, assim, para mim, a situação ainda é pouco compreendida, não só no Brasil, no mundo, é tudo muito especulatório e eu acho que a gente ainda não entende como a coisa se comporta. Então, assim, o meu ponto de vista é que esse isolamento talvez deveria esperar um pouco mais o que vai acontecer, né, para que essa decisão seja tomada, mas eu sou muito a favor de um debate que tenha lá eu, biólogo, que tenha Davi enquanto médico, que tenha o pessoal da saúde coletiva, que carrega muitas coisas nas costas nesse país, o pessoal da vigilância, enfim, com os economistas, com essas pessoas, com os políticos, para que juntos a gente possa chegar num denominador comum. Porque, para mim, o conceito de democracia é esse. É a gente poder conversar e tomar uma decisão que seja uma decisão realmente relevante para o país e que não privilegie algo em detrimento de outro. E a gente espera, né, que isso vá acontecer e que a gente possa, né, gente, nesse momento, eu acho que ter calma e estabelecer uma conversa civilizada entre as pessoas, que a gente possa escutar, mas que a gente também possa emitir a nossa opinião